Queridas irmãs, queridos internautas, hoje nós estamos celebrando o 11º domingo do tempo comum. E para celebrar esse domingo, a igreja nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 9, onde Jesus reconhece nas multidões aquilo que nós cantamos nessa canção. A canção diz: e quando anoitecer, cansado eu te encontrar, nos braços meus descansarás, forças te darei. O Evangelho de hoje fala de uma realidade que Jesus percebeu lá no seu tempo e que Jesus também percebe nos dias de hoje. Um povo cansado, um povo abatido, um povo que vive como ovelha que não tem pastor. Eu gostaria de adentrar com você nessas realidades que foram observadas por Jesus. A realidade de cansaço, a realidade de abatimento e essa realidade de viver como ovelha que não tem pastor. A palavra cansaço por si só, ela já seria um tema para uma homilia, pelo seu sentido e por tudo que ela pode trazer para nós de reflexão, de mensagem e até mesmo de ensinamento. É uma palavra que vem do latim e é uma palavra que inicialmente foi utilizada para se referir aos marinheiros. Não sei se você sabia disso. Quando essa palavra foi criada, o uso dessa palavra estava inicialmente restrito aos marinheiros. Os marinheiros que faziam uma longa viagem, os marinheiros que passavam dias e dias, às vezes meses em alto mar. Quando eles voltavam para casa, as pessoas percebiam que todos eles tinham as mesmas características. O semblante de todos eles era o mesmo. Um olhar meio apagado, um semblante descaído, cabeça baixa, ombros encurvados. Então, para se referir à maneira como os marinheiros voltavam de toda a luta que eles travavam em alto mar, se utilizou a palavra campsiare, que significa cansado. Hoje nós utilizamos essa palavra para se referir a qualquer tipo de pessoa, não só a uma profissão específica, mas qualquer tipo de pessoa que se esforçou demais e que ficou esgotado. O cansaço é isso, é um esgotamento. É quando você coloca todas as suas energias e chega uma hora que você sente que as suas energias acabaram, esgotaram. Hoje nós estamos vivendo em um tempo, meus irmãos, minhas irmãs, de profundo cansaço. Pessoas cansadas. Não só os idosos cansados, mas hoje você pode encontrar na sociedade homens, mulheres novos, jovens cansados. Fisicamente cansados, mentalmente cansados, emocionalmente cansados, espiritualmente cansados. Existe também o cansaço espiritual, é quando a sua alma, ela vai perdendo as forças, a sua alma se esgota. E com o cansaço nós ficamos assim, com semblante entristecido, com os ombros encurvados, o olhar apagado, o sorriso embotado.
A pessoa cansada fica desmotivada, fica esmorecida. A pessoa cansada é uma pessoa que não tem força para lutar. Hoje eu quero falar com você que está cansado. Você que está cansado da sua família, cansado da sua casa, cansado do seu trabalho. Você que está cansado de tantas lutas, cansado dessa rotina tão puxada. Você que está cansado talvez de lutar contra essa doença. Você que está cansado de tantas consultas, tantos médicos. Você que está cansado desse tratamento. Hoje eu quero falar com você que está cansado, cansada de orar, de rezar, cansado de pedir a Deus, cansado de ficar esperando uma resposta que não vem. Mas hoje também nós temos que falar aos que estão abatidos. A palavra cansado já tem uma carga muito forte, a palavra abatido é mais forte ainda. Porque se no cansaço as suas energias vão embora, no abatimento você cai ao chão, você perde as condições até de ficar em pé. Não é à toa que quando você vai, ou quando as pessoas vão matar um gado, eles usam a palavra abater. Porque abater é isso, é derrubar, é matar, é tirar a vida. Tem pessoas que estão tão cansadas, meu irmão, tem pessoas que estão tão cansadas, minha irmã, que elas não conseguem nem ficar em pé, elas se prostram. E esse momento de se prostrar, de se render, de se entregar, nós chamamos de abatimento. Hoje Jesus observa cada um de nós que estamos aqui, observa cada um de vocês que estão em casa, e Jesus percebe quem são os que estão cansados, quem são os que estão abatidos. E sabe como Jesus fica quando ele vê você cansado? O texto diz que ele sente compaixão. Ele sente o quê? Compaixão. E o que é compaixão? É você sentir a dor do outro com o coração. É você sentir a dor do outro do jeito que o outro sente. Não sentir com a mente, com a razão, mas sentir com as emoções, com o coração. Quero falar para você que Jesus sente o seu cansaço. Quero falar para você que essas suas lutas, essas dores que você passa e que talvez você ache que não tem ninguém percebendo, Jesus está vendo tudo que está acontecendo com você. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Jesus conhece a minha dor. Jesus conhece a minha dor. Ele sabe o que eu estou passando. Ele sabe o que eu estou passando. Ele conhece o meu cansaço. Ele conhece o meu cansaço. Ele conhece as minhas lutas. Ele conhece as minhas lutas. E se por vezes eu cheguei a me abater, a me prostrar diante das tribulações, Jesus sabe de tudo isso. E Ele sente compaixão de mim. É importante a gente deixar isso bem claro. Quando Jesus vê você cansado, Jesus não age como aquele patrão que diz: não fica cansado não, levanta a cabeça, vambora, não. Jesus, ele sente compaixão, ele sente o seu cansaço, ele respeita o seu cansaço. Jesus sabe que o seu cansaço tem um motivo. Jesus sabe que o seu cansaço não é corpo mole. Jesus sabe que o seu cansaço não é apenas um esgotamento, é um sinal de uma luta muito pesada que você está travando e que às vezes você acha que nem vai conseguir. Ele sabe disso. Mas a grande pergunta que hoje nós devemos nos fazer é:
de onde vem tanto cansaço? Ou como explicar o seu cansaço? Como explicar o cansaço da humanidade? Como explicar o cansaço de toda uma sociedade cansada? Jovens cansados, trabalhadores cansados, cristãos cansados. Jesus diz que o nosso cansaço nos faz semelhantes a ovelhas que não têm pastor. Então, para você entender por que nós andamos tão cansados, você tem que meditar sobre uma ovelha que não tem pastor. Alguém aqui já viu com seus olhos, não pela televisão, não nos livros, não no celular, não na internet, mas já viu com seus olhos uma ovelha? Diga amém. Olha, Glaucilândia, parece que nós temos criatório de ovelhas. É engraçado que às vezes as pessoas até subestimam Glaucilândia, né? Esses dias eu fui almoçar na casa de uma dona e ela falou para mim assim: padre, eu vou te servir um doce de leite, eu quero ver se o senhor conhece. Eu falei: que doce de leite que é? Doce de leite de búfala. Eu falei: como é que é? E ela virou para mim no maior exibimento e disse assim: nós criamos búfalos, padre. Eu falei: nossa, Glaucilândia, hein? Criatório de búfalos. Então, de vez em quando a gente acha algumas preciosidades, assim. Eu não me estranharia se alguém em Glaucilândia dissesse: não, eu tenho um criatório de ovelhas, padre. Eu digo que eu não me estranharia porque, como a gente sabe, a ovelha é um animal que é mais cultivado em lugares frios. Aqui no norte de Minas não é tão comum exatamente por causa do clima, né? Mas uma coisa que chama muita atenção nas ovelhas é que as ovelhas, elas não conseguem viver sozinhas. As ovelhas são um tipo de animal que até para comer elas precisam de um pastor. E sabe por quê? Que a ovelha depende tanto de um pastor, porque a ovelha ela não enxerga muito bem. A visão da ovelha é bem curta. Diferente de outros animais que enxergam e que enxergam bem, a ovelha tem uma visão muito prejudicada. Então talvez a ovelha esteja aqui, mas ela não consegue enxergar o pasto lá na frente. Aí ela precisa de um pastor. Ela precisa de um pastor para levar ela no pasto, ela precisa de um pastor para levar ela para beber água, ela precisa de um pastor para levar ela para entrar para dentro do redil, para descansar. Ela precisa de um pastor para proteger ela dos animais. Ela precisa de um pastor para proteger ela, talvez até das ameaças. Ela precisa de um pastor para tudo. Assim como, em geral, uma pessoa cega precisa de ajuda para as coisas mais simples, a ovelha, ela é assim. Ela precisa de ajuda para tudo. Mas eu separei aqui 3 coisas que acontecem com a ovelha quando o pastor não está. A primeira coisa que acontece com a ovelha, quando o pastor não está presente, ela fica exposta a perigo. E quais são os perigos que podem ameaçar uma ovelha? Primeiro, pragas, moscas. A ovelha, tadinha, quando ela está num lugar que tem muita mosca e que as moscas ficam rodeando a cabeça dela, a ovelha ela tem uma audição muito aguçada. Então aquelas moscas que ficam fazendo barulho causam um incômodo muito grande, e ela sai desesperada, correndo, e bate a cabeça nas árvores, e tropeça nos buracos e cai. Então, as pragas, as moscas, e principalmente os animais ferozes, os lobos, representam um grande perigo para a ovelha. E aí o que acontece? Quando o pastor não está,
a ovelha se cansa muito rápido, porque ela tem que se defender sozinha. Talvez, meu irmão, talvez minha irmã, essa seja uma das causas do seu cansaço. Você está como uma ovelha sem pastor. Você está exposto a perigo, você está exposto a diversas ameaças e você não tem ninguém para te defender, você tem que se defender sozinho. Então você está cansado porque é você sozinho que tem que ir consultar, é você sozinho que tem que ir no médico, é você sozinho que tem que fazer a cirurgia, você ficou internado no hospital, ninguém nem foi lá te visitar, você ficou doente em casa, ninguém nem foi lá saber se você está bem, nem levar um chá para você. E você começa a ficar cansado disso, eu estou sozinho, eu estou lutando sozinho. Essa é uma das causas de cansaço para a ovelha e também para cada um de nós. Outra coisa que acontece quando a ovelha está longe do pastor, ela fica faminta e sedenta. Como eu disse, a ovelha não consegue encontrar pasto sozinha. Se uma ovelha ficar sozinha, se o pastor não chegar para chamar ela, para levar ela, ela pode morrer de fome, que ela não sabe para onde ir. Então talvez também esteja sendo esse o seu cansaço. Você sozinho, você sem ninguém para te ajudar. E você tem que ficar lutando sozinho para colocar as coisas dentro de casa, para matar a fome dos seus filhos, para pagar suas contas. Você fica lutando para poder atender às necessidades dos outros, mas a sua necessidade ninguém atende. Sua família está doente, sua família está com problema, você corre e ajuda, mas quando o problema é com você, ninguém vem te dar a mão. Isso cansa, pessoal. Você viver numa família onde todos ficam te sugando, e quando você precisa, ninguém vem te dar cobertura, isso cansa. Você trabalhar numa empresa onde você ajuda todo mundo, você fica até mais tarde, você faz hora extra, sem cobrar pela hora extra. Mas quando você está precisando da ajuda, quando você está precisando de um adiantamento, quando você está precisando de se ausentar do serviço, talvez até para acompanhar um filho, para ir numa consulta, o seu patrão fecha a cara para você. Os seus colegas de serviço ficam conversando pelas suas costas, dizendo que você está fazendo corpo mole. Isso cansa. E se você está cansado, eu não estranho o seu cansaço. E a terceira coisa que causa muito cansaço para a ovelha, sabe o que é? É porque quando o pastor não está presente, ela já não sabe para onde ela vai. Ela não sabe qual é o caminho certo, ela não sabe se ela vai para o norte, se ela vai para o sul, e ela começa a ficar insegura, e ela começa a sentir medo, e ela começa a pensar, e se tiver um lobo ali na frente, se tiver um buraco ali na frente, eu não consigo enxergar direito, não tem ninguém para me ajudar. Veja, um dos maiores focos de cansaço, de abatimento nos dias de hoje é este: as pessoas estão perdidas na vida. Perdidas, que eu digo assim, sem rumo. Elas não sabem para onde vão. Elas não sabem se elas casam, se elas ficam solteiras, se elas estão casadas. Elas não sabem se elas continuam no casamento ou se elas se separam. Elas não sabem se arrumam um emprego ou se começam um trabalho por conta própria. As pessoas não sabem se elas pedem demissão ou se elas continuam ali enfrentando aquela luta. Não sabe se vai consultar com o médico A, com o médico B, se faz a cirurgia ou se fica esperando a cura de Deus. Não sabe se muda de cidade ou se fica aqui. Agora nós estamos numa onda, não sei se você está acompanhando isso, vários empresários indo embora do Brasil, fechando suas empresas e indo embora. E aí muitos empresários ficam: padre, o que o senhor acha? O senhor acha que eu faço investimento ou o senhor acha que eu espero para ver? O senhor acha que eu vendo tudo e vou embora do país ou o senhor acha que eu fico aqui e aguento o trampo? O que o senhor acha?
as pessoas estão perdidas. Perdidas. Homens perdidos, mulheres perdidas, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que curso eu faço, eu não sei se eu tiro minha carteira de habilitação ou se eu não tiro, eu não sei se eu compro um carro, se eu compro uma moto, eu não sei se eu faço um financiamento, eu não sei se eu começo a fazer faculdade, se eu fico estudando para o Enem, eu não sei se eu entro numa faculdade particular ou se eu fico insistindo numa pública, eu não sei, Padre, eu não sei para onde eu vou. E aí vem a angústia, e aí vem a ansiedade, aí vem a depressão, e vem o medo, e vem a insegurança, e vem a doença, e vem o câncer, e vem a síndrome do pânico. E aí o mundo fica do jeito que está. Gente perdida. E a ovelha, quando ela fica perdida, ela corre de um lado para o outro, ela vai para um lugar, ela vai para o outro, ela não sossega, ela não para. Tem gente que está assim, não para, nem para dormir, não para. E se você pergunta para essa pessoa, meu irmão, minha irmã, que pressa é essa? Por que você anda agitado assim? A pessoa diz, eu não sei, eu só não consigo parar. Parece que ligou um motorzinho e não consegue desligar mais. E aí vem o estresse, aí você fica irritado com todo mundo, aí você sai dando, como diz Dona Maria, dando patada nas pessoas. Jesus olha para você hoje com compaixão e diz, que pena que você está assim. Jesus sente pena de você não só porque essa situação é uma situação triste, mas Jesus sente pena porque você não precisa de viver assim. Você está ouvindo? Ei, você está ouvindo o que eu estou te dizendo? Você não precisa viver assim. Você não precisa perder noite de sono, pensando no problema. Você não precisa ficar sem comer, angustiado com o problema. Você não precisa. Você não precisa ficar chorando pelos cantos, se sentindo solitário, abandonado, rejeitado. Você não precisa. Você não precisa ficar se entorpecendo de remédio para dormir, para ficar acordado, para ficar tranquilo, para ficar calmo. Você não precisa. Não precisa desse desespero de ficar pedindo conselho para todo mundo. Vai no padre, vai no pastor, vai no pai de santo, vai na cartomante, vai ler o horóscopo. Eu estou perdido, eu quero ajuda. Você não precisa disso, porque quem vive assim é quem não tem pastor. Você tem pastor, o seu pastor é Jesus Cristo. Você não precisa ficar nesse desespero, nessa angústia, como se você estivesse sozinho no mundo. Você não está sozinho no mundo. Ai, padre, mas minha família me abandonou. Mas você não está sozinho. Ah, mas eu não tenho amigos, padre, eu adoeci, ninguém vem me visitar. Mas você não está sozinho. Mas eu não tenho ninguém por mim. Você não está sozinho, você tem Jesus por você. Ele morreu na cruz para te dar vida. Porque as pessoas são assim, padre, quando elas estão precisando eu ajudo, mas quando eu estou precisando ninguém vem me ajudar. Deixa eu te falar uma coisa, tem alguém que está sempre ao seu lado para te ajudar, Jesus Cristo. Por isso, se as pessoas não te ajudam, não importa. O importante é que Jesus está sempre à sua disposição. Eu queria muito, sabe, irmão, sabe, irmã, que você hoje voltasse para casa com essa sensação. Eu não sou ovelha sem pastor. O mundo pode ficar perturbado, as pessoas lá fora podem ficar desesperadas, mas eu não me desespero, porque eu tenho um pastor que é Jesus. E o meu pastor, como disse a Bíblia,
Ele não dorme, ele nem cochila, é 24 horas cuidando de mim. Eu não queria que você ficasse nesse desespero. Ai meu Deus, a cirurgia, ai meu Deus, a consulta, ai meu Deus, o exame, o que será que vai dar nesse exame, o que será que o médico vai falar para mim? Você não é ovelha sem pastor, você tem pastor. Lembra do Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor está comigo. Lembra do Salmo que diz: caiam 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, porque o Senhor está ao seu lado. Lembra do Salmo falando: tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Você não tem motivo para andar desse jeito, para andar cabisbaixo, andar derrotado, andar se sentindo a pior pessoa. Você não tem motivo, pelo contrário, você tem motivo para erguer a cabeça, para bater no peito, para se sentir a pessoa mais importante do mundo, porque o Filho de Deus morreu na cruz por você. Então, que história é essa de dizer que acabou? Que história é essa de dizer que sua vida não tem valor? Que história é essa de dizer que ninguém te ama? Ama sim, você tem valor sim, você é especial sim, mas ninguém vai ficar falando isso para você, é você que tem que tomar consciência. E hoje Jesus olha para você e diz: oh, minha ovelhinha querida, se eu estou tão perto de você, por que você se sente sozinho? Se eu estou com a mão estendida para você, por que você diz que ninguém te ajuda? Se eu enxugo as suas lágrimas, por que você diz que ninguém se importa com a sua dor? Quando Jesus vê uma ovelha caída, uma ovelha cansada, abatida, ele pega essa ovelha no colo. Deixa Jesus te pegar no colo. Deixa Jesus te devolver a força. Deixa Jesus curar suas feridas, enfaixar as suas contusões, as suas lesões. Tudo isso que o mundo está fazendo com você, deixa Jesus te curar. E volte a sentir paz, meu irmão, volte a sentir paz, volte a colocar sua cabeça no travesseiro e dormir como uma criança, porque você tem um Deus que olha por você enquanto você dorme. Tem um salmo lindíssimo que diz: é inútil ficar até de madrugada acordado, é inútil ficar retardando o seu sono, pensando nos seus problemas, sabe por quê? Porque Deus concede aos seus amados enquanto eles dormem. Você está dormindo e Deus está trabalhando a seu favor, preparando as bênçãos de um novo dia que vai chegar. Então, acalma seu coração, aquieta sua alma, levanta a sua cabeça, ergue seus ombros, endireita a sua coluna. O teu Deus, o teu Senhor, Ele é por ti. Ele está do teu lado, Ele te abençoa, Ele te cura, Ele te salva, Ele te liberta.